Amados irmãos, eu desejo saudar a todos nessa noite na gloriosa paz do Senhor, amém? Louvar a Deus, poder estar aqui convosco neste culto abençoado no nosso templo sede. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Cirso, ao evangelista Joabe, pelo honroso convite e ter a oportunidade de servir a Deus e também aos irmãos aqui nessa noite com uma palavra diretamente do coração de Deus. Eu gostaria que você apanhasse a sua Bíblia, por favor, e abrisse a mesma no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Agradecer também pela oportunidade de estar com o tio Paul mais uma vez, né? Tivemos aqui na sexta-feira à noite, dando apoio para as professoras, escutando ali a sua ministração. Deus abençoe o servo do Senhor. Os irmãos localizaram o texto, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Por bondade, meus irmãos, tomai vosso lugar nesta noite. Meus amados irmãos, quando nós recebemos este convite honrado para estar convosco, pelo nosso evangelista Joabe, logo ele me falou que tratava-se de uma campanha, né, e por que não dizer aí, uma sequência de cultos, onde está se falando, está se buscando a restauração espiritual. E logo então vem a nossa responsabilidade e também o dever de estar falando algo da parte de Deus referente ao assunto. E hoje, enquanto nós estávamos na nossa meditação, esta madrugada que passou, nós começamos ali na Assembleia de Deus de Mineração uma corrente de 24 horas ininterrupta de oração. Começou ontem às 8 horas da manhã e encerrou hoje às 8 horas da manhã, antes da abertura da escola dominical. E eu fui com alguns irmãos ali passar alguns horários orando a Deus pelo trabalho do Senhor, pela obra de Deus, tanto ali como também em toda esta cidade. E também pedi a Deus a direção, a inspiração e uma palavra para que pudesse transmiti-la aos vossos corações aqui nessa noite. E nós também estamos falando ali no setor de número 4, sobre as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que receberam as 7 cartas, e logo então me veio ao coração o desejo de estar falando para os irmãos nessa noite sobre a igreja de Éfeso. Antes de nós entrarmos aqui nos pormenores desta carta, quando ela foi enviada para esta igreja de Éfeso, é importante lembrar que o autor desta carta foi o apóstolo João,
O apóstolo João, que é conhecido também como o apóstolo do amor. O apóstolo João mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O mesmo João que escreveu as epístolas joaninas, porque assim como nós temos as epístolas paulinas, nós temos as epístolas petrinas e nós temos também as epístolas joaninas. Esse mesmo autor e apóstolo, foi o responsável pela escrita do conteúdo deste livro, conhecido como Apocalipse, e também dessas 7 cartas que foram enviadas para estas 7 igrejas. Quando João, ele recebe a revelação de Deus, quando Deus fala com João, a fim de que escrevesse essas cartas, ele próprio diz que ele estava exilado na ilha de Patmos. Como eu costumo dizer, a ilha de Patmos era nada mais que uma colônia penal, aonde os malfeitores, criminosos daquela época, eram levados e transferidos para ali, a fim de que cumprissem ali a sua pena. E ao mesmo tempo que eles cumpriam a pena pelo crime que cometeram, eles também prestavam trabalho ali naquela colônia penal. João estava ali. Há historiadores que alegam que João já estava na sua fase, nos seus últimos dias de vida, já estava muito idoso, acredita-se que com 90 anos de idade, outros dizem com 85, são dados aproximados. João estava ali nessa ilha. E eu quero acreditar que João, ao ser levado para aquela ilha, diante de toda a situação que ele estava presenciando ali, as suas esperanças no que diz respeito a fazer ou continuar fazendo o trabalho de Deus, se terminaram. João, por muitos anos, trabalhou fielmente, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, levando a palavra de Deus, mas agora já na sua fase final, já da sua velhice, ele é transportado para aquela ilha, e já não restava mais o que fazer, exilado naquela ilha. Mas Deus resolve fazer uma surpresa para João. João estava ali, não porque ele era um criminoso, como os demais que estavam lá exilados. João estava ali por causa da palavra de Deus. Ele mesmo diz em Apocalipse que ele estava ali não era por outra coisa, mas era por causa da palavra de Deus. João havia sido acusado como alguém que estava cometendo crime contra a ordem religiosa e contra a religião daquela época, e principalmente a religião oficial de Roma. Os ensinos de João, as pregações de João, estavam incomodando o povo daquela época, e por isso acharam por bem condená-lo e levá-lo para aquela ilha. Deus resolve fazer uma surpresa para João e visitá-lo naquela ilha, pois afinal de contas, a maioria dos discípulos já tinham partido. João estava longe de seus familiares, estava longe das igrejas, estava longe dos irmãos e também dos seus parentes. Jesus resolve se manifestar naquela ilha para falar com João. Quando João pensava que tudo estava terminado, que tinha chegado o fim da sua carreira ministerial, Deus ainda estava preparando algo para que João fizesse em prol do reino e da obra de Deus. Deus se manifesta para João naquela ilha, e o interessante é que João tenta descrever a forma com a qual Cristo se manifesta para ele naquela ilha. Primeiramente, ele começa descrevendo, alegando que aquele que ele viu tinha os seus cabelos brancos como a lã ou como a neve. Cabelo branco fala da eternidade de Cristo.
Cristo, ele não veio à existência apenas quando ele nasceu do ventre de Maria, mas antes do princípio de todas as coisas, a Bíblia diz que ele já era. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Antes que o início fosse criado, ele já estava lá. Tanto é que Isaías escreve no seu livro, dizendo que ele seria chamado o Pai da eternidade e também o Príncipe da paz. João descreve dizendo primeiro que ele tinha os seus cabelos brancos como a lã, falando da sua eternidade. Segundo, João diz que os seus olhos eram como chama de fogo, apontando para a onisciência, a onipresença e o poder que ele tem de contemplar todas as coisas, aquilo que está longe do nosso alcance, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, não conseguem observar, não conseguem enxergar, não conseguem alcançar, está ao alcance daquele que se manifestou para João na ilha de Patmos, e é o mesmo que está aqui nessa noite falando contigo através desta palavra. O olhar de Jesus tudo pode ver, tudo contempla, tudo sabe. Não existe barreira, obstáculo que possa impedir Jesus de contemplar todas as coisas. O salmista disse: para onde, Senhor, me irei da tua presença? Se eu subir aos céus, ali tu estás. E se eu fizer o meu esconderijo lá nas profundezas das trevas, até ali tu me encontrarás, porque trevas e luz para ti são a mesma coisa. O poder de olhar de Jesus é tão grande, irmão, que ele vê todas as coisas, inclusive você aqui nessa noite, neste culto. Ele viu quando você saiu de casa, ele viu quando você chegou na igreja, ele viu como foi a tua semana, como foi esse mês que passou. Ele vê todas as coisas, porque o olhar de Jesus é profundo, é poderoso. Uma certa feita, eu e a minha esposa ainda, quando éramos missionários no campo, eu estava indo para a igreja longe, nós não tínhamos condução para ir, e eu lembro que eu peguei as crianças e saímos em direção ao templo. Passei por uma carreta, e na porta da carreta tinha um adesivo colado dizendo: veículo rastreado via satélite. E eu olhei para a esposa e disse: olha só como a tecnologia está poderosa. Isso indica que se porventura este veículo for roubado, o satélite vai conseguir rastreá-lo e localizá-lo aonde ele estiver. Quando eu falei isso para ela, o Espírito Santo falou direto comigo e disse assim: meu filho, tu acha que isso é tecnologia? Eu quero te dizer que existem pontos cegos que o satélite não consegue alcançar. Mesmo que a tecnologia cresceu e avançou, ela ainda continua sendo limitada na sua capacidade. Mas o meu olhar é mais forte do que o satélite que o homem inventou, porque aquilo que o satélite não consegue localizar, aquilo que o satélite não consegue achar, o meu olhar encontra. Eu contemplo todas as coisas. E João diz que primeiro, ele tinha cabelos brancos, apontando para a sua eternidade. Segundo, olhos como chama de fogo, falando do poder que ele tem de contemplar todas as coisas. Terceiro, João diz que o seu rosto brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. Quantos aqui já tentaram, irmão, no verão de janeiro, em pleno meio-dia, olhar para o sol? Você já tentou essa experiência?
Pastor Cirso, uma vez eu tentei, foi frações de segundo, e quando eu desviei o meu olhar, a força da claridade do sol foi tão intensa, que por alguns segundos eu fiquei com a visão embaralhada. Eu não conseguia enxergar por alguns segundos, por causa da força da claridade do sol. João está aqui tentando descrever o poder e a glória que está concentrada na pessoa daquele que estava ali naquela ilha. Ali naquela ilha, irmão, estava nada mais, nada menos do que aquele que possui todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, está concentrada na pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, não fica triste, porque o Deus que tu serve, Ele possui todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. O problema que você está passando não se compara ao tamanho da grandeza do teu Deus. Levante a tua mão e adore, porque o teu Deus é maior do que a tua dificuldade. João, ele começa descrevendo as características espirituais que aquele Cristo glorificado possuía. E Cristo começa a falar com ele dizendo: João, é o seguinte, eu tenho um trabalho para você. Que bom, irmão. João já estava velhinho, mas ainda tinha trabalho para ele. A idade já tinha passado, mas ainda tinha trabalho para ele. E irmãos, e o trabalho que Deus deu a João foi diferente das demais vezes, porque das outras vezes, João pregava, João evangelizava, João anunciava, mas agora, João escrevia. Deus falava, Deus dava o conteúdo e João ia escrevendo tudo aquilo que Cristo ia revelando para ele. Eu aprendo, irmão, que a multiforme graça, a vontade de Deus, ela pode se manifestar de diversas maneiras. Deus pode te usar de várias maneiras também, irmão. Quando você não conseguir mais fazer o que você faz hoje, não vai pensar que Deus vai te jogar para escanteio e vai dizer: tu não me serve mais, tu já está descartado do meu arsenal de trabalhadores. Negativo. Deus vai dizer: se agora tu não pode mais pregar, mas então tu vai escrever, porque quando tu não puder mais fazer isso, eu já tenho algo novo preparado para você. Você crê que Deus tem algo novo preparado para você, meu irmão? João pega o papel, João pega a caneta e começa a escrever. E Jesus começa a dizer para ele: João, eu tenho mensagens a fim de que elas sejam enviadas para 7 igrejas que estão localizadas na região da Ásia. Mas de todas essas 7, eu quero iniciar pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, João, ela tem algumas qualidades que eu quero destacá-las. Primeiro, diga para essa igreja, escreva aí no papel, João, que eu sou aquele que tem em minhas mãos as 7 estrelas e passeio no meio dos 7 castiçais. Logo eu vou entender que na simbologia bíblica, as estrelas trata-se dos pastores, enquanto que os castiçais fala da própria igreja, ou seja, eram 7 castiçais, cada castiçal representava uma igreja da Ásia. Jesus estava dizendo: sou eu aquele que passeio no meio dos 7 castiçais, e eu glorifico a Deus, irmão, porque Cristo é aquele que passeia no meio da igreja. Eu não quero duvidar que aqui nessa noite, Ele está passeando aqui no nosso meio, enquanto você dá glória a Deus. Eu não quero duvidar que aqui nessa noite Ele está passeando enquanto você adora, enquanto a palavra é pregada. Você acredita que Ele está aqui nessa noite? Levante a tua mão e adore. Ele passeia no meio dos 7 castiçais. Castiçal, irmão, é mesmo que menorá, é mesmo que candelabro, composto por 7 canudos.
Aqueles canudos precisavam de manutenção. Aqueles canudos precisavam, irmão, que manutenção fosse feita diariamente. Qual era a manutenção do canudo do castiçal? Primeiro, era extraído a cinza. Segundo, era abastecido azeite. Terceiro, também era ateado fogo, porque castiçal apagado não tem utilidade. Castiçal tem que estar aceso. Então aquele que passeava no meio dos 7 castiçais, ele tinha a função de tirar a cinza, botar azeite e acender o fogo. Eu quero acreditar que hoje, irmão, ele está passeando aqui, está tirando a cinza, enchendo de azeite, e vai encher a tua vida do fogo do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Ele passeia no meio dos 7 castiçais. Ele tira a cinza. Cinza fala do que, irmãos? Cinza fala de passado. Concorda comigo? Quando tu olha para a cinza, tu para pensar, isso aqui já foi lenha. Um dia já foi lenha, mas agora ficou somente as cinzas. Portanto, fala de passado. E Jesus é especialista em remover o passado. Você pode glorificar a Deus nessa noite, irmão? Ele vai remover o passado. Não importa como você chegou aqui, não importa como as coisas aconteceram até aqui, mas hoje ele vai remover as cinzas. Ele veio aqui nessa noite para remover a cinza de um passado que só te causa dor, e vai acender a tua lamparina de novo, meu irmão. Ele vai te dar uma nova chance e uma nova oportunidade. Se a cinza fala de passado, a simbologia bíblica, o azeite representa o quê? O azeite representa o quê, igreja? O Espírito Santo. E Jesus é tão bom que ele tem esse cuidado, né? Quando o nível está descendo, ele chega para completar. Eu fico pensando, irmão, que ele faz o mesmo trabalho que aquele frentista do posto faz. Quando você chega no posto de gasolina, para o veículo, abre ali o tanque, logo o frentista já chega. Ele não pergunta, vamos botar 10. Ele não pergunta para você, vamos botar 15. Vamos botar 5. O frentista chega e pergunta, vamos completar. Sabe por que ele diz vamos completar? Porque com 10 tu não vai muito longe. Com 15 tu não vai muito longe. Ele quer que você abasteça para você viajar longe, para você ir longe, para você alcançar o teu objetivo, para você alcançar o teu ideal. Eu fico pensando que o crente, quando chega aqui na igreja, o ponteiro já está indicando, está na reserva. Chega bem jururu, cabeça abaixo, bem desanimado. Jesus já está lá naquela porta dizendo, vamos completar. É hoje que nós vamos encher o tanque. É hoje que nós vamos abastecer. É hoje que nós vamos encher esse tanque. Tu crê que ele vai abastecer o tanque hoje, irmão? Ele vai te dar uma graça, ele vai abastecer a tua vida hoje com este óleo. Tu vai caminhar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. O teu companheiro de trabalho vai olhar para você, o que é que tu tem, rapaz? Tu está diferente. As outras semanas tu é mais tristinho, tu é mais caladinho, mas agora tu está cantando sozinho, está adorando. O que é isso? Eu estou com o tanque cheio. Jesus me encheu, Jesus abasteceu a minha vida. Ele passa pelo meio dos 7 castiçais, a fim de encher a sua igreja com o Espírito Santo. E ele disse, João, diga para a igreja de Éfeso, ela está apagadinha, mas eu posso acender. Tem cinza lá, mas eu posso remover. O castiçal já está na reserva, mas eu posso abastecê-lo de novo. Diz que eu passei no meio dos 7 castiçais. Eu faço a revisão, eu faço a vistoria, eu não viro as costas para a igreja, eu cuido dela, eu tenho cuidado dela, eu reviso ela, eu estou atento a ela, eu estou de olhos nela. Diz para a igreja de Éfeso que eu passeio no meio. Segundo, diga para a igreja de Éfeso que eu tenho em minhas mãos as 7 estrelas. Me deixa mais feliz ainda, irmão. Sabe por quê? Porque o mesmo cuidado que ele dispensa à igreja, ele dispensa também à liderança, meu pastor. As estrelas representam os pastores.
E se Cristo cuida da igreja, Cristo também tem o domínio da vida de cada líder. Cristo também tem o controle da vida de cada pregador, de cada pastor, de cada apacentador. Não vai pensar que o pastor é pastor porque resolveu ser, ou porque abriu-se uma chance, uma oportunidade. Não, irmão, foi Deus que colocou, e a vida de cada pastor está na palma da mão de Deus. João, diga para a igreja de Éfeso que eu cuido dos pastores e cuido também da igreja. Diga para a igreja de Éfeso que eu estou contente em alguns aspectos da vida dela. Diga para a igreja de Éfeso que eu estou feliz com ela, porque ela é uma igreja que trabalha. Segundo, diga para a igreja de Éfeso que eu estou contente com ela, porque ela é uma igreja que é paciente. Terceiro, diga para a igreja de Éfeso que eu estou contente com ela, porque ela não pode sofrer os maus. Ou seja, ela não é uma igreja tolerante, como era a igreja de Tiatira, como era a igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja que não suporta os maus. E outra coisa, a igreja de Éfeso é tão criteriosa, que até aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, quando chega lá para pregar, eles colocam à prova. Pensa que para pegar o púlpito da igreja de Éfeso era com duas conversas? Ele chamava o apóstolo no canto: vem cá, nós queremos primeiro saber qual é o fundamento das doutrinas que tu ensina. Ela é cristocêntrica? Cristo é a bandeira da tua pregação? Não é. Então aqui você não prega, pode ir embora. Qual é o evangelho que tu prega? É o evangelho que apresenta Cristo como centro? É esse mesmo. Então aqui tu tem liberdade. Colocava aqueles que se diziam ser apóstolos à prova e não deixava qualquer um assumir o altar. Eles tinham essa qualidade. Eram criteriosos na área do ensino e também da pregação. Jesus elogia esse potencial da igreja. Uma outra coisa que Jesus também elogia, irmão, é que além de colocar à prova os que diziam ser apóstolos e eram mentirosos, eles também trabalhavam pelo nome de Jesus. Nós estamos vivendo numa época, irmão, de muitas pessoas que querem trabalhar pelo seu próprio nome. Querem promover o seu próprio nome. Querem promover a sua própria glória. Querem promover a sua própria fama. Estão com a síndrome, irmão, de Nimrod. Vocês lembram da história de Nimrod? Nimrod foi o idealizador da Torre de Babel. E quando ele fez a reunião com os trabalhadores, ele disse assim: vamos parar com esse negócio de depender de Deus. Vai que dá um outro dilúvio aí. Nós vamos morrer tudo afogado, gente. Então vamos planejar alguma coisa aqui que seja célebre, que seja imponente, que chame a atenção, que admire as pessoas. Vamos fazer uma torre cujo topo toque no céu. Eles queriam criar uma política centralizada. Segundo, não queriam mais depender de Deus. Terceiro, eles disseram: façamos célebre o nosso nome. Eles queriam glória para o seu próprio nome. A igreja de Éfeso era diferente. Ela não trabalhava para promover a sua própria glória, mas ela trabalhava para promover a glória de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quantos aqui, irmãos, são como a igreja de Éfeso, que trabalha para promover a glória de Cristo? Eu fico invocado quando aparecem alguns pregadores de Araque, já vou dizer assim, numa linguagem bem esdrúxula, que tem a petulância de botar a mão na cabeça de alguém e dizer assim: Deus vai soprar o teu nome nos quatro cantos da terra. Então agora Jesus virou agência de marketing, propaganda, promotor da fama de outras pessoas. Será que nós não estamos vivendo uma inversão de valores? Será que é Cristo que trabalha em prol de nós? Ou é nós que temos que trabalhar em prol dele? Tem alguma coisa errada aqui. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja estruturada. Ela sabia, irmão, que Cristo não tem obrigação de promover a glória de ninguém, mas a igreja tem o dever de promover a glória do nome daquele que era, que é e que sempre será. Trabalhasse por amor ao meu nome. Jesus, ele destaca, ele qualifica, ele elogia, mas no versículo de número 4,
ele deixa a igreja de Éfeso sem chão. Porque depois de tantos elogios, depois de tanta consideração, Jesus vai direto no cerne e diz assim: tenho, porém, contra que deixaste o teu primeiro amor. Steven Larson, escritor de um livro conhecido como Alerta Final, ele tenta explicar isso com as suas palavras. E diz que a igreja de Éfeso estava igual aquela mulher casada que disse para o seu marido: eu vou fazer a comida, eu vou lavar a roupa, eu vou te respeitar, vou estar ao teu lado, vou cuidar de ti. Se tu adoecer, eu te dou o remédio. Se você se cansar, eu te ajudo. Só que tem uma coisa: eu não te amo mais. Cumprirei com todas as obrigações de esposa, mas não te amo mais. Não vou pedir o divórcio, mas não te amo mais. Continuarei trabalhando e fazendo o meu papel, mas não te amo mais. Você conseguiria viver com uma esposa assim? Sabendo que ela está trabalhando, mas que o amor não existe mais? Sabendo que ela está fazendo, mas não existe mais sentimento, é apenas uma mera obrigação? Era esta situação que a igreja de Éfeso estava. Eles trabalhavam, eram pacientes, promoviam a glória de Cristo, não suportavam os maus, colocavam à prova os que diziam ser apóstolos e eram mentirosos, mas tinha um problema: ela não amava mais as coisas espirituais, não buscavam mais a essência de Deus, não sentia mais correr na sua veia o ardor pela paixão da presença de Deus. Jesus diz assim: Éfeso, está tudo muito bonito, só preciso uma coisa: de sentimento. Tu trabalha, tu faz, tu é criativa, tu é firme, tu é corajosa, mas está faltando sentimento. E enquanto não tiver sentimento, o trabalho de vocês vai ser reprovado. O conselho que eu te dou hoje é que vocês voltem a sentir novamente aquele ardor, aquela paixão, aquele sentimento e aquele calor do Espírito Santo que havia em vocês no começo da vossa fé. Aí eu pergunto para os irmãos, para mim, para todos nós, como Deus está vendo o nosso trabalho. Viemos ao culto, oramos, evangelizamos, batalhamos, obedecemos, mas aí dentro do teu coração, que só quem conhece a Deus, como é que está? Ainda tem ardor pela presença? A paixão pela presença ainda arde aí no teu coração, irmão? Teve um pregador que disse que nós estamos vivendo na era da cabeça baixa. Pessoas que deixaram, irmãos, de concentrar na presença da glória de Deus para desviar o seu foco para outras coisas que não vai atrair a presença de Deus. Mas Deus nessa noite fala contigo neste culto. Tem gente que prega dizendo: eu não sei por que eu estou dizendo isso. Eu sei por que estou dizendo, irmão. Porque todos nós nessa noite somos alvos dessa palavra. Volta ao teu primeiro amor. E o que me deixou intrigado, eu já vou encerrar, é que essa palavra deixaste significa apartaste, desviaste, repudiaste e divorciaste. É forte o negócio. Jesus estava dizendo: vocês pregam, trabalham, ensinam, são firmes, mas espiritualmente, Éfeso, vocês estão divorciados da minha presença. Eu quero vocês de volta. Eu quero reatar esse relacionamento de novo. Eu quero voltar a me relacionar com vocês de volta. Eu quero vocês pertinho de mim, do meu lado, sentindo a minha glória, recebendo a minha presença. Aí Jesus dá um conselho. O nosso Jesus é tremendo, né, irmão? Ele apresenta o problema, mas ao mesmo tempo já oferece a solução. Aconselho-te que te arrependas. Lembra-te da onde caíste. Existem pontos na nossa vida, irmãos, que nós sofremos quedas espirituais e deixamos passar desapercebidos.
São quedas que ao longo dos anos e tempos vão roubando a nossa vida de contato, a nossa vida de comunhão com Deus. São quedas que vai a cada dia mais nos afastando da presença do Senhor. Jesus disse que não tem outro recurso, não tem outra forma de endireitar essa situação, senão se lembrar da onde caíste. Em outras palavras, ele está dizendo: dá uma olhadinha para trás, analisa como é que foi lá atrás, para ver o que é que aconteceu de errado. Aí você pode me dizer: pregador, mas esse negócio de olhar para trás não é certo. A mulher de Ló olhou para trás e virou numa estátua de sal. Jesus disse que quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Mas, irmãos, existe diferença em botar a mão no trabalho, olhar para trás para desistir, olhar para Sodoma e Gomorra não querendo caminhar com confiança em um futuro que aguarda, e também olhar para trás para ver aonde erramos e consertar o erro que cometemos. Jesus, através de João, naquela carta fala com a igreja dizendo: lembra-te da onde caíste. Lembra? O que está faltando, irmão, para a tua vida ser melhor? O que está faltando para que aconteça uma restauração espiritual na tua vida? O que está faltando para Deus restaurar o teu ministério? O que está faltando para Deus restaurar a tua chamada? O que está faltando para Deus restaurar as promessas que Ele mesmo te fez? Dá uma olhadinha para trás, vê onde é que errou, vê onde é que caiu, levanta e te arrepende, diz a palavra de Deus. Levanta-se, arrepende e pratica as primeiras. Automaticamente Ele está dizendo: volta a ser. Se coloca de pé. Volta a ser aquilo que você era. Vira aí para o teu irmão e diz assim: irmão, Jesus quer que tu volte a ser o que tu era. O que tu era? Não me responda, mas para pensar. Tu era um crente alegre, tu era um crente fervoroso, tu era um crente animado, tu era um crente abençoado, tu era um crente que tinha sonhos, tu era um crente que tinha projetos, tu era um crente que sonhava alto, tu era um crente que tinha convicções daquilo que Deus falava contigo. Volte a ser o que tu era. Era um crente confiante, um crente cheio de fé, cheio de esperança. Volta a ser o que tu era. Tu era um crente que não tinha dia, hora e nem local. Onde você estivesse, você era um adorador. Volte a ser o que você era. Você era um crente que, independente se estivesse trabalhando ou desempregado, levantava a mão para o céu com alegria, exaltava o Senhor. Volte a ser o que tu era. Volte. Volte ao teu primeiro amor. Volta a ser o que tu era. Volte a ser o que tu era. Deus quer restaurar a tua vida, quer restaurar a tua casa, quer restaurar o teu casamento, quer restaurar o teu ministério. Volta a ser o que tu era, meu irmão. Tu vai ver o que Deus vai fazer lá dentro do teu lar. Tu vai ver o que é que Deus vai fazer no teu ministério, na tua chamada. Tu vai ver o que é que vai acontecer com a tua vida espiritual. Volte a ser o que tu era. Uma certa feita, eu já vou encerrar. Eu fui pregar num congresso, meu pastor. Preguei. Não aconteceu nada. Absolutamente nada. Eu tinha orado o mês inteiro. Deus abençoa aquele trabalho. Me honra naquele evento. Não aconteceu nada, irmão. Deus não salvou ninguém. Não teve batismo com o Espírito Santo, não teve libertação, não teve cura, não teve nada. Eu cheguei em casa decepcionado comigo mesmo. Peguei a minha Bíblia e joguei num canto. Dobrei meu joelho e disse assim: Deus, risca o meu nome da lista dos teus pregadores. Eu não quero mais pregar. Estou decepcionado, não quero mais pregar.
Passou-se uma semana, eu fui orar, era quase 2h da manhã, orando, falando com Deus e chorando. Eu não quero mais pregar, eu estou frustrado. Por que tu fizesse isso comigo? Dei tudo o que tinha, busquei a tua presença, não aconteceu nada. Que vergonha, Jesus, que decepção para o departamento que me convidou para o evento. A voz de Deus ecoou dentro do meu quarto, e Deus falou comigo, irmão Sebastião, e disse: quer que eu te abençoo? Volta a ser o que tu era. Tu confiava mais em mim, tu confiava mais nos meus recursos do que nos teus. E agora tu estás achando que com todos os recursos filosóficos, teológicos que tu possui, tu vai fazer tudo sozinho. Enquanto tu andar desse jeito, pensar desse jeito, tu quebra a cara. Mas volta a ser confiante como tu era, e deixa que eu faço, deixa que eu me encarrego, deixa que eu trabalho segundo a minha vontade. O problema, irmão, é que muitas vezes nós queremos confiar tanto nos nossos recursos, e acabamos esquecendo que os recursos principais não está na minha mão, não está na tua, não está na nossa, meu pastor. O recurso principal que a igreja precisa está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Volta a ser o que tu era. Eu quero orar por ti nessa noite. Posso, meu pastor? Eu quero convidar você a vir à frente. Deus quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua história, Ele quer restaurar a tua vida espiritual, a tua vida de comunhão com Deus. Se Deus falou contigo, sai do teu lugar, vem à frente agora. É noite de restauração, é noite de restauração, é noite de voltar a ser aquilo que nós éramos, irmão. Eu não quero dizer que você tem que voltar a ser uma pessoa desinformada, alguém que esteja atrasado no que diz respeito à evolução da igreja, mas volta a ser confiante, cheio do amor de Deus, cheio da graça do Espírito Santo. Volte a ser aquilo que você é. Deus está sentindo saudade daquele adorador. Deus está sentindo saudade daquele profeta. Deus está sentindo saudade daquele cantor, saudade daquele obreiro. Volta a ser o que você é. Ele está sentindo saudade. Xarabadaragadayaxé, Uraiadaiaçobidaragadayaxé, Uremiadaiaçome calabadaya, Eremidaiaxonalabadaraga. Volte a ser aquele crente cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. Ele está com saudade. Ele está com saudade. Estenda a sua mão para cá agora. São só esses aqui. São só estes. Volte a ser. Volte a ser, meu irmão. Não fuja da simplicidade do Evangelho. Não fuja da simplicidade da graça. Volte a ser o que tu era. Temos alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor, aceitar a Jesus, aceitar Jesus. Vamos orar por Ele. Mas alguém quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levante a mão. Temos mais alguém para se reconciliar nessa noite, voltar para os caminhos de Jesus, voltar a ser aquela bênção que você era. Temos mais alguém? Levante a mão como sinal. Temos mais alguém nessa noite? É tempo de restauração espiritual. Te prepara que Deus vai restaurar as promessas que Ele fez na tua vida.
Urabe, assobe, daia, decaianturi, midarachaia, daracandarácia. Espírito Santo, agora, Senhor, aqui nessa noite, vai trabalhando, Senhor. Vai, Senhor, restaurando, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando. Vai, agora, Senhor, vai. Espírito Santo, entra aqui nessa noite. Receba de Deus aí. Ele te restaura, ele te renova. Agora. Receba de Deus renovo. Receba glória, receba restauração agora. Escreva, Senhor, o nome do teu filho no teu livro da vida. Segura o filho na sua mão. Alaia, soube, adau e acé. Arabia, chora, raça. Vai restaurando, Senhor. Vai reatando, Senhor, o relacionamento, a comunhão, a intimidade, a presença, o calor do teu Espírito Santo. Restaura agora. Que me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, receba a unção do Espírito, servo de Deus. Poder sobrenatural, que ele cresça, pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Receba vitória, sejam restaurados pelo poder do sangue de Jesus. E todo seu Senhor, infinita entra com providência. Seu filho libertado, verdadeiramente sereis livres. A libertação completa, Senhor. Opera o milagre, deixando livres, renovando e restaurando pelo teu grande poder, Senhor. Entra com providência. Jesus restaura, renova pelo poder do teu Espírito, pela unção do teu Espírito, Senhor. Tu podes mudar, transformar, dar algo novo do céu a cada vida, Senhor. Traz a renovação, traz a restauração. Jesus, és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A vitória, perdoa pecado, Senhor. Amagachanda, amagaia. Em nome de Jesus, receba poder, receba vitória, receba graça, receba virtude do Espírito. Toque essas vidas, Senhor. Que lhe apareça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba poder, receba autoridade, receba unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta o fraco, restaura pelo poder divino. É um grande, a vitória do céu. Receba em nome de Jesus. Jesus, toca estas vidas, toca divinamente, Senhor, pelo teu grande poder, a vitória, renovação espiritual, em nome de Jesus. Receba para a glória de Deus Pai, restauração, renovo, vida nova, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.